Coríntios. Primeira Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. Vamos à leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração dos homens, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Paulo, ele expõe nessa carta seu zelo, seu cuidado, a sua preocupação com os irmãos de Corinto, visto que ali foi semeado o Evangelho e ele deu frutos. Deu muitos frutos a ponto de num desses momentos que ele, inspirado, escrevia a carta, ele fala assim: a vós nenhum dom vos falta. Então se vê que o Evangelho foi semeado e prosperou muito. Entretanto, Paulo, ele percebia que alguma coisa não ia bem lá. Não ia bem porque, desde o princípio, quando o Senhor semeou o bem, o inimigo também semeou o mal. Vivemos um mundo onde a dualidade entre o bem e o mal sempre está presente. Todas as vezes que o bem se manifesta, o mal se põe ao lado para fazer contraponto. Essa é a realidade desse mundo. É um mundo caído por natureza. Um mundo que vive trevas, males, tantas coisas. E o bem aqui, para ser semeado, ele não floresce tão fácil,
nem a semeadura é tão fácil de ser feita, porque há uma forte oposição. Isso porque o governo desse mundo, e eu não falo aqui de governo político, mas o governo global, de todos os povos, de todas as nações, de todas as raças, de todas as etnias, por assim dizer. O governo global, quem tem na mão o governo final, lamentavelmente, não é um presidente, não é um grupo de dirigentes, não é. Quem tem o governo final, nesse plano caído, é o nosso inimigo. E no plano exaltado, claro, o nosso Deus é Senhor de tudo. E Ele vai assumir a autoridade dele no tempo oportuno. Mas até então, se vê o governo do mal aqui. Ele mesmo, quando foi tentar o Senhor, petulantemente, os irmãos se lembram, ele ofereceu a glória do mundo ao Senhor e disse: tudo isso é meu, porque a mim me foi dado e eu dou a quem quero. Se tu me adorares, basta que você se ajoelhe perante mim, eu te passo o controle de todo esse mundo, o sistema global de valores, e todos os prazeres mundanos eu ponho na tua mão. Se vê que esse é o governo dele. Por isso mesmo que Corinto experimentava alguns problemas. Infiltrou-se lá alguns espíritos, e eles nunca se manifestam como espíritos infiltrados. O que é triste é que se manifesta como se fosse apenas posições humanas. Porque quando ele se infiltra em alguém, nas pessoas que ele conseguiu fazer um domínio, faz essas pessoas se tornarem exatamente um ponto de combate contra a luz, a palavra. E dentro de Corinto havia isso. É que alguns irmãos começaram então a se dividir. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Os irmãos conhecem bem isso. Mas só que Paulo percebia o operado maligno. Ele não estava disposto a discutir com os irmãos detalhes de quem que é melhor, porque seria exatamente entrar na mesma linha de ação do inimigo. Eu sou melhor que Pedro? Ou melhor que Apolo? Ele foi exatamente aonde ele precisava ir. Vocês não estão percebendo que alguma coisa estranha está acontecendo entre vocês? Entrou algum sentimento estranho? E percebam, não faz o mínimo de sentido essa ação de vocês. Acordem, escutem. Eu dei salvação para vocês. Pedro entregou para vocês com perdão. Apolos livrou vocês das cadeias do inferno. Vocês não percebem que nós somos membros uns dos outros? Eu até plantei, Apolos regou, mas nem quem planta, nem quem rega alguma coisa, senão Deus que dá o crescimento. Acordem, e nós precisamos de acordar, porque muitas vezes o nosso adversário consegue infiltrar em nosso meio algumas coisas estranhas, e nós, por não ter maturidade espiritual, nos embalamos nessa cantiga maligna. Que Deus nos acorde, e aonde nós estivermos, aonde você estiver, esteja atenta, para que o canto de uma sereia estranha não venha te seduzir ao naufrágio na fé. Paulo, e ele faz exposições profundas nessas argumentações. Não lembro onde está, mas em Romanos está escrito. Ele faz a seguinte comparação: enquanto a mulher vive, o marido vive, aquela mulher não pode ser de outro marido, porque se ela for de outro marido, ela vai ser chamada de adúltera. Se ela for de outro marido, enquanto o seu marido vive. Mas morto o marido, ela pode casar-se com outro livremente e não será adúltera, visto que seu marido morreu. Ele vai adiante, fazendo essa analogia com o corpo de Cristo. Veja, Jesus, quem é o verbo materializado, é Deus que se fez carne entre nós. Ele tomou a natureza humana e levou na cruz toda a maldição da humanidade e morreu. Portanto,
Nós que tínhamos um casamento com o pecado, com o corpo do pecado, o nosso corpo de pecado foi sacrificado lá na cruz. Agora nós somos de outro. De quem? Daquele que se levantou entre os mortos, Cristo ressuscitado. Essa é a nossa nova relação. Se nós voltarmos a viver como vivem as pessoas naturais, vamos ter uma relação com o homem caído e não com o homem levantado. E ele fala mais, para nós chegarmos aqui. A ciência humana é uma espécie de luz intelectual. Nos tirou de trevas, de crendices, lendas e muitas práticas que não tinham nenhuma base científica. Chegou-se até a acreditar que um pouco de roupa suja com um pouco de umidade e sujeira geraria ratos. A teoria da geração espontânea, que já foi claramente desmascarada pela investigação científica. Assim, a ciência nos trouxe muito benefício. Ela tirou as trevas do conhecimento dos olhos dos homens. Mas Paulo fala, onde está o inquiridor? Cadê o sábio desse mundo? Porque ainda que a ciência, a sabedoria humana dissipou as trevas da ignorância, nós temos um outro problema. É que essa mesma sabedoria não foi competente para dissipar uma treva que acontece no campo espiritual, no campo da vida espiritual. O homem não consegue enxergar Deus e não conseguiu chegar até Deus por essa lâmpada artificial da ciência humana. E ele fala, visto que o homem não consegue chegar até Deus pela sabedoria, porque a sabedoria do homem, para Deus, ela não tem significado nenhum, ela só serve aqui para baixo. É útil? Claro que é útil, mas é só aqui. E após a morte? E nos umbrais eternos? Porque vocês já pararam para pensar? O que restaria? O que resta para um homem que afinal só pensa que a vida se resume nisso? O que é que o ser humano que só pensa que a vida resume-se aqui, o que é que ele espera aqui? Ele está agendado para vir a pó. O que faz ele viver aqui embaixo? Eu entendo que uma pessoa que enxerga a vida terminando na sepultura, eu penso que ele deveria ter uma depressão incurável, porque afinal de contas não valeu a pena nascer, está perdido toda a sua história. Por isso que ele fala, Deus tornou louca a sabedoria desse mundo quando o homem busca essa sabedoria para buscar investigar a Deus. Deus não pode ser investigado, Deus não pode ser analisado, porque o infinito não pode ser alcançado pelo finito. Ninguém pode investigar Deus, como ele faz com a matéria científica. Ele investiga a doença, investiga a ciência, as fronteiras da ciência estão aí sendo atravessadas pelos homens, mas Deus não pode ser investigado. E mais, nem o espírito humano que Deus criou. Ele não pode ser investigado. Investiga-se o efeito da ação do espírito. O espírito também não pode ser investigado. E Paulo fala que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Olha o que ele fala aqui. E as fracas para confundir as fortes. Vocês entendem? Que o caminho da graça, da salvação, é um caminho completamente distinto de tudo que o homem dá valor. E é muito simples demais. Não requer uma mente brilhante, não requer um sobrenome famoso, não requer um diploma na sua sala, não requer um corpo bonito, não requer uma força sobrenatural, não requer uma habilidade estranha. A única coisa que Deus pede do ser humano é isso: creia. Ele fala, creia em mim e creia em meu Pai. É loucura para o homem científico. O homem da investigação não consegue aceitar isso. Agora nós vamos chegar no segundo estágio que nós temos que ter atenção. E eu, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Vocês percebem isso aqui? Eu, quando me aproximei de vocês, não tentei fazer exposições com conhecimento científico que eu tinha. É isso que Paulo falava.
Eu tinha argumentos, mas eu não busquei meus argumentos quando eu cheguei até vocês, porque eu não me propus saber nada. O que ele se propôs a saber? Senão a Cristo Jesus crucificado. Vocês entendem isso aqui? Eu anuncio a loucura com a razão, mas o segredo da minha fé, porque Cristo crucificado é a razão de eu ser um pregador da palavra. É na cruz de Cristo que meu pecado foi pago. É lá que a minha história foi reescrita. É na morte dele que eu pude nascer. É no sofrimento dele que a minha alegria eterna foi conquistada. E como ele se abaixou até a morte, eu não trago de mim nenhuma novidade para vocês. Eu não tenho palavras bonitas para pregar para vocês. Eu não vou fazer um discurso eloquente. Não vou mostrar tudo que eu conheço do judaísmo. Eu vou mostrar para vocês tudo que eu conheci de Jesus. Esse rei bendito que se abaixou, se esvaziou até a morte para te encher até a glória. É sobre esse bendito Senhor que eu vou falar. Eu estive com vocês sentindo fraqueza e temor. Passei aperto e dificuldade. Vocês veem que eu não sou um super-homem. Vocês entendem aí? Ele não se gloriava em si mesmo. Os homens gostam de se gloriar em si mesmo. Quem conhece a Deus, não. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Aqui vem um ponto, irmãos. Hoje está havendo um deslocamento de eixo gradativo e bem sutil, onde as pessoas passam a acreditar que conhecer o texto bíblico vai torná-la íntima de Deus. Lê do engano. Nós temos que conhecer a Bíblia, sem dúvida nenhuma, mas esse conhecimento só faz sentido quando ele provoca em mim uma mudança total, de tal maneira que eu busque a santificação e a consagração. Se eu me tornar um homem muito entendido na Escritura, e se eu não for santo, eu ficarei de fora no dia do Senhor. E se você for santa, for consagrado, se você conhecer pouco, você vai ser chamada para entrar no reino. Vivemos deslocamento. As pessoas passaram a acreditar agora que conhecer muito a Escritura é o que basta. Temos que conhecer, claro que temos. Uma vez perguntaram a um pregador: qual que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Ao que ele respondeu: também eu lhe faço uma pergunta: qual a asa do passarinho que é mais importante, é da esquerda ou da direita? Precisamos de orar, precisamos de ler a Bíblia, mas não se iludam. A leitura da Bíblia, se você tem muitos fazendo isso aí, vem, passa para fazer ataques aos irmãos, se dedicam, leem bastante, vê uma pregação simples, acham defeitos ali na exposição doutrinal, mas lembra de uma coisa: mesmo uma exposição com fraco conteúdo doutrinal, sendo fiel, sincero à palavra, propondo o homem arrependimento, se houver crença no coração de quem escuta, a palavra tem poder de transformar. É um grande engano que está acontecendo hoje. As pessoas começam então a falar, discutir, fazem conferência, começam a fazer agora encontros virtuais, critica aqui, critica ali, porque isso aqui é assim, isso entra em detalhes que nem eles entendem. Tem encontros aqui na Escritura muito difíceis, em Apocalipse tem coisas difíceis de ser entendido. Nós não temos que entender tudo. Tem coisas básicas que eu tenho que entender. A transformação minha passa pela minha conversão. Se eu me consagrar a Cristo, eu tenho que ser santo. Como que eu posso me consagrar a ser santo? Me dedicando à oração. Por quê? Está escrito: orai e vigiai sem cessar. Se eu oro, eu consigo vigiar. Se eu vigio, eu posso ler a Bíblia, que eu estou debaixo de comunhão, eu vou entender a Escritura. Aquilo que Deus quiser passar para mim, vai entrar no meu coração pela minha santificação. Santificação não é dom, não. Santificação é busca individual. Santificar é nós tentar parecer com Jesus Cristo. E eu só consigo fazer isso se eu orar bastante. Então eu tenho que orar, eu tenho que ler a Escritura, eu vou vigiar, eu vou buscar então parecer com o meu mestre. Agora eu vejo as pessoas assentadas em gabinetes, entrando na internet, fazendo aí preleções, ensinando só o conhecimento. Conhecimento isolado de santidade não te levará a lugar nenhum.
Se a palavra não transformar a estrutura do seu caráter, se ela não mexer no seu jeito de ser, se você não vê que você mudou, se alguma coisa em você não tiver uma mudança profunda, volta lá atrás. Porque o que está faltando não é leitura, é oração. Vamos firmar nisso. A oração é que dá condição de eu ler. Porque quando eu oro e leio a Bíblia pode passar para mim não como instrução intelectual, mas como uma mudança de vida. Porque para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Os príncipes desse mundo, ele incluiu todos os líderes religiosos, os líderes políticos, os líderes daquela época. Irmãos, vejam, Roma, tem até hoje aqueduto de Roma, que funciona, uma engenharia fabulosa. Agora, nenhum deles aceitou Jesus, nem os saduceus, nem os fariseus, nem os príncipes, nenhum deles. Por quê? É isso que Paulo fala. Nós temos que olhar para Jesus como o nosso redentor, aquele que transforma o meu ser. Eu não tenho que ter uma mente iluminada sobre a visão intelectual, eu tenho que ter a mente iluminada sobre a visão espiritual, transformado pela palavra de Deus. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, vocês percebem isso aqui? O que eu estou dizendo é que Deus reserva para nós o que Ele reserva, ninguém nunca viu. Aqui alguém fala, eu vejo aqui o céu está aqui, em Apocalipse, as ruas são de ouro. Vocês acham que isso aqui é retrato do céu? Isso é uma metáfora. Metáfora. Vai ter céu, vai ter ouro no céu, vai carregar metal lá para a glória? É uma metáfora. Olho nunca viu, ouvido nunca ouviu. Paulo foi só no terceiro céu, você sabe o que aconteceu com ele. Foi preciso ele ser esbofeteado pelo inimigo para ele não ficar soberbo. Ninguém nunca viu o que Deus preparou para nós. Por isso que a glória que nos espera é acima de toda a expectativa humana. Por isso que essa batalha é travada fora dos campos da razão humana. Quanto mais nós formos santificados, quanto mais nós estivermos dedicados a servir a Deus, tanto mais nós vamos gostar de Deus. O amor por Deus nasce de oração. Oração não é só, como alguns pensam, vou orar, vou adorar a Deus. Não, a oração é intercessão, é adoração. Alguém pode interceder por outro? Pode. Paulo falava, orai por mim em vossas orações, combatei por mim em vossas orações. Orai uns pelos outros, para que vocês sejam perdoados os pecados. Orai. Deus falou para Jó, se você não orar para os seus amigos, eu não perdoo eles. A oração é intercessão, é batalha. É uma forma de nós entrarmos dentro dos ambientes da comunhão celestial. Deus sabe tudo, Ele sabe tudo, e nós temos que bater na porta. Peça e dar-se-vos-á. Bata e abrir-se-vos-á. Nós temos que aprender o caminho da oração. A oração torna o homem mais humilde. Ele pede uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não para de pedir. E Deus quebrando o coração. Paulo está abrindo a compreensão. Não tente enxergar a vida espiritual debaixo de uma razão, debaixo de uma visão. Eu mesmo não expus Cristo para vocês desse jeito. Eu vim com poder e demonstração do Espírito. O Espírito Santo em mim não era um discurso filosófico. Quando eu falava de Jesus Cristo, o poder dele estava na minha boca. Agora eles ensinam por aí que não existe mais dons. Eu já vi teólogo que falou comigo, os dons acabaram. Não, o que acabou, sabe o quê? Foi a revelação nas igrejas, porque criaram teorias humanas, expulsaram a revelação da igreja. Glórias a Jesus. A revelação de Deus está entre nós. Os dons de Deus estão aqui. Aqui cego passa a ver, paralítico anda, demônio é expulso. Tem dom de língua, tem interpretação de língua. Aqui os dons de Deus não cessaram. Se você escuta por aí que os dons acabaram, aonde você estiver ouvindo essa pregação, saiba, os dons estão pulsantes no peito desse povo. Glórias a Jesus. E esse dom vai te achar onde
sabedoria. Cristo morreu na cruz, e lá morrem também nossas paixões, lá morrem nossas esperanças, nossos discursos filosóficos, morrem na cruz. Paulo falou: eu anuncio Jesus crucificado, esse Jesus que vocês mataram, e que todos falam. Ninguém pode, sendo de Deus, morrer amaldiçoado. Ninguém pode ser de Deus morrer dessa maneira. Não poderia, se não fosse nosso lugar. É por nossa causa que Ele morreu, para nos levantar. A obra dele vai bem. Aqui foi orado assim: até que o Senhor volte. Nós estamos esperando a volta dele. Você espera a volta dele? Espera. Quando ele voltar, ele não quer ver você recitando teorias, ele não quer ver você recitando capítulos inteiros, ele quer ver que a palavra esteja viva em você, escrita no teu peito, transformando o seu jeito de ser. A palavra, quando é escrita no peito, no coração de um crente, ele transforma o crente, ele muda o jeito de ser, a fala dele denuncia quem ele é, até o olhar dele muda, até a voz do crente muda. Vocês creem nisso aí? Quando um crente está transformado pelo Espírito Santo, a palavra dele muda, a voz muda, o tom da voz muda, o poder aparece. Eu anuncio Jesus crucificado. Vim até vocês, olha o que ele fala. A minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria. Eu não quero convencer vocês com discursos, mostrando todo o meu arsenal de conhecimento, fazer rebuscado a minha história, conhecer aqui a interpretação, a exegética, a hermenêutica. Eu vou te falar sobre hebraico. Não, eu vou falar do poder de Deus que está em mim. Quando ele passava nas ruas, até os demônios evitavam ele. Glórias ao Senhor, irmão. Esse poder precisa de estar na igreja. Olha, você crê nisso aí? Um crente, quando o poder de Deus está ali, os espíritos evitam ele. Não quero confronto com ele, não quero confronto com ela. Da boca dela sai uma espada aguda, e essa espada vai ser colocada hoje na boca de muitos que escutam essa pregação. Glórias ao Senhor. Eu não quero problema com esse homem. Até o lenço de Paulo. Vocês veem que a graça de Cristo não é teoria, não é filosofia, não é discurso bonito. A graça de Cristo é poder de Deus. O poder dele não é para transformar, não é para fazer ficar uma pessoa famosa, não. É para Cristo ficar famoso em você, para Ele ser glorificado na sua vida. Coisa mais maravilhosa, irmão, do que uma mulher com 7 demônios. O Senhor mandou 7 demônios embora. Essa mulher virou amiga de Jesus até a morte. Um ladrão na cruz vira amigo de Jesus. Vocês não percebem que o Evangelho é para transformar? E você que escuta essa palavra e tem o olho crítico, o sentido crítico, saiba isso: você não será justificado pelo seu belo discurso, nem por tudo que você aprendeu. Saiba isso, vai modificando cada vez mais a estrutura do seu espírito, a palavra. É aí que você vai encontrar com Cristo. Você pode escrever livro, pode fazer congresso, pode fazer o que você quiser. Se a palavra não transformar você, você é um pobre, desgraçado, cego, miserável e nu. E se ela te transformar, você vai ser o homem, a mulher mais feliz da história. Porque é para isso que Jesus morreu e ressuscitou, para nos transformar. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aqui ele fala: quem que pode conhecer o que está dentro do coração do homem? O Espírito daquele homem. E quem pode conhecer as coisas que estão dentro do coração de Deus? O Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus estiver em nós conhecemos o que está em Deus. Foi o que Jesus prometeu: eu vou ao Pai, mas eu vou enviar para vocês o Espírito Consolador, que vai trazer as coisas de cima do Pai, as coisas minhas, e vai entregar a vocês. Não é isso a graça? Não é exatamente isso a graça? Eu já vi pessoas com síndrome de Down e com a síndrome tão forte que não conseguia falar direito. Nós fomos orar uma ocasião, ele começou a falar em língua fluentemente, um idioma estranho. Nunca falou, fala com fluência um idioma que ele nunca dominou. Pessoas que interpretam línguas que nunca aprenderam. É o poder de Deus. Parar
acreditar, mas esse povo aqui continua acreditando. Fala que não tem mais, mas nós sabemos que tem. Até o tocar da trombeta, o poder de Deus vai estar entre nós. Com isso nós deixamos bem claro, não que nós não devamos ler, pelo contrário, temos que ler a Bíblia, mas a ordem é essa: ora, depois lê. Ora e lê, ora e lê, para que você não seja apenas um leitor distraído, mas um leitor transformado pela prévia oração. Abra meu entendimento, Senhor. Abra meu... Aquele centurião orava, entrou em jejum e oração. Vocês lembram? Ele perguntava: como é que eu faço para te agradar? Eu gostaria tanto de te agradar. Um anjo foi falar com ele: olha, você alcançou um favor do Senhor, e alguém vai te ensinar a agradar a Deus. Você vai conquistar um jeito, vai conquistar não, vai receber informações de como chegar até o Senhor. E poderia, você, o anjo não sabia? Se eu não posso, porque para esses assuntos aí de baixo já tem uns ministros colocados, eu mesmo não posso falar. Mas vai até a casa de Pedro. Quem que era Pedro? Pescador da Galileia. E como que o mundo divino é diferente, né? Pedro não virou professor, hein? Ele sempre continuou pescador, mas pescava a alma pela palavra de Deus na sua boca. Deus não transforma a pessoa para ficar sofisticada, não, mas transforma a pessoa para parecer com Jesus Cristo, nosso Senhor, no jeito de olhar, de tratar, de comprar, de vender, de viver em casa, em família. É uma transformação bonita demais. O homem natural não entende nada. Olha quantas irmãs estão aqui, quantos são simplesinhos. Alguns com chinelinho tão desgastados, a roupinha tão castigada. Quem vê na rua, coitada dessa mulher, coitado desse homem aí, não tem nada. Mas lá no céu eu falo: essa coitadinha é minha amiga, essa coitadinha é minha amiga. De madrugada eu converso com ele, eu falo: é uma surpresa, irmão, há uma surpresa. Naquele dia vai ter uma surpresa tão grande. Homens que se acharam tão importantes, mulheres que se sentiam tão cheias de si, nos cantos, nos andrajos, tremendo de medo, e olhar para aqueles que hoje não têm valor nenhum, vestido de glória, parecido com o Senhor. Mas como que pode aquela mulher ficar assim desse jeito? Como que transformou tanto assim? Agora se parece com o seu Senhor. Perdoa falar isso aqui, mas é o texto bíblico. E eles: você vai se parecer com o seu Senhor também. Esses vão para a glória, vocês vão para um lugar onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Cada um faz sua escolha. Você pode não ter aparência, você pode ser feinho, você pode ser feinho, você pode ter um corpo feio, uma conta bancária totalmente deficiente. Ou tem uns que nem tem conta bancária, você não tem nem bicicleta, mas lá em cima seu nome é falado com frequência. Isso é que importa. Deus não se deixa impressionar pela aparência de ninguém. Aquele centurião foi lá aprender com o pescador da Galileia, e o pescador foi lá e nem sabia o que ia fazer, porque a glória não está na mão do pescador nem do centurião, está na mão do Senhor. O centurião chegou: Pedro, o que eu vou fazer? Nós queremos ouvir toda a palavra que tiver na sua boca. Ele abriu, e daí para frente o Espírito Santo pôs a palavra. Esse é o poder que Paulo fala: vinha ter vocês com poder. Ele começou a pregar, de repente o céu se abriu e o Espírito de Deus tomou aquele povo. Começaram a falar línguas. Que coisa maravilhosa. Agora o que nós temos que fazer? Tem que batizar. Mas Pedro, eu não posso batizar vocês são gentios, como é que eu faço? Mas o Espírito Santo já está neles. E eu posso negar água para quem Deus não negou o Espírito? Eu tenho que batizar esse povo. Batizou todo mundo. Chegou lá os discípulos: o que você fez, Pedro? Batizando gentio, no meio de gentio. Eu tive uma visão. Eu vi um lençol, e esse lençol
lençol tinha animais imundos e o Senhor falou, come. Eu falei, não, eu não posso comer coisa imunda. Eu falei, não faça para o imundo aquilo que Deus purificou. Eu preguei a palavra e o Espírito de Deus tomou aquele povo. Do jeito que tomou a gente, não fez diferença nenhuma. O Espírito Santo é o mesmo, do mesmo jeito, a mesma obra, o mesmo sinal, a mesma virtude. É tudo igual. Se é tudo igual, então é Deus que está nesse negócio, Pedro. A graça chegou para os gentios. Que coisa maravilhosa. Antes da graça ir embora da terra, nós vamos embora com ela. A arca vai levantar e nós vamos estar juntos. É isso que nós queremos. Nós não vamos perder nossa jornada, não. Irmão, irmã, você não vai perder sua jornada. Tem dia que está difícil demais. Tem dia que a boca amarga. Tem dia que a guerra se levanta muito forte. Mas Deus esconde um dia bom atrás do dia mau, sabia isso? Você não ficar toda vez chorando. Deus esconde um dia alegre atrás de um dia triste. E você que escuta essa pregação hoje, guarda isso. Deus te revela um dia alegre atrás desses dias tristes que você vem atravessando. É isso que Ele vai fazendo. Ele tempera o dia alegre com o dia triste. Muito você tem chorado, mas você vai sorrir também. Porque Deus não permitirá. Sabe o que está escrito em Salmos? Não permita que o cetro da impiedade permaneça sobre a sorte do justo. E Deus não permitirá que o cetro da impiedade permaneça sobre a sua sorte. Que o cetro seja quebrado pelas mãos dessa palavra na congregação do Galo. Em nome do Senhor Jesus. Vá em paz para a sua casa. Contente por saber que seu nome está lá em cima. Nas reuniões solenes, seu nome é lembrado. Isso é coisa maravilhosa. Daria para falar mais, mas o tempo passou. Mais uma coisa nós podemos ter certeza. Paulo deixou bem claro. Eu não vim até vocês com um discurso ensaiado. Não vim até vocês. Eu não quero mostrar para vocês conhecimento. Não quero mostrar para vocês uma ciência que eu tenho. Eu quero mostrar para vocês meu Jesus crucificado. Que isso aí fique na sua memória. Sabe o que o Senhor falou? Tome a tua cruz também. Venha após mim e me siga. Pegue a sua cruz e siga o Senhor. Aquela que ele subiu lá era a cruz dos malditos. Essa você não vai subir. Vocês lembram quando houve juízo que Pilatos tentou livrar o Senhor? Ele percebia, esse homem não tem pecado. O olhar, a fala, o semblante, o jeito dele agir perturbou Pilatos. Ele percebeu, não há mancha nesse homem. Esse homem é justo, não tem jeito, não vejo nada que recrimine esse homem ser ciúme puro. Eles querem matar esse homem por ciúme. E a mulher teve uma revelação ainda de noite. Ele tentou livrá-lo, saiu com essa. É tempo de festa, eu posso soltar um prisioneiro. Vamos soltar Jesus? Não! Por quê? Ele se fez rei. E quem é rei, inimigo de César? Mas eu não vejo culpa nesse homem. Mas não pode. Então me traga uma bacia de água. Ele lavou as mãos perante todo mundo. Eu lavo minhas mãos perante esse povo. Eu não vejo culpa nesse homem. Então, eu não quero ter parte no sangue deste justo. Então, que seu sangue caia sobre nossa cabeça. Você já sabe tudo isso aí. A quem eu solto? Olha o que gritaram lá de baixo. Solte a Barrabás. Barrabás era um homem que tinha feito uma revolução, matado. Ele tinha feito um desordem feio. Trocaram Jesus por Barrabás. Olha que troca que foi feita. Mas eu já estive pensando nisso também. Uma vez alguém comentou comigo isso. E eu acho que é real. Não foi isso que ele fez conosco? Quem tinha que ir para a maldição era nós.
Naquele dia, Jesus foi trocado por Barrabás. E na verdade, nós todos fomos como que Barrabás. No lugar de nós irmos para a maldição, Jesus foi em nosso lugar. Tomou o nosso lugar na maldição. Se Barrabás muitas vezes deve ter perguntado: quem é esse Jesus que me salvou? Nós não perguntamos, nós falamos: eu sei quem é esse Jesus que me salvou. A condenação era só minha, mas ele foi lá no meu lugar. Bendito seja esse Jesus, bendito seja esse Jesus que me salvou. Essa é a palavra. Deus seja louvado.